Vamos dar início a mais uma aula de Introdução à Lógica Matemática, hoje falando a respeito das implicações lógicas. A primeira coisa que eu preciso falar é a respeito da definição de implicação lógica. Neste caso, nós temos que, disse que uma proposição P, nesse caso uma proposição composta P, formada pela composição das proposições simples P, Q, R, ou tantas quantas a gente queira colocar, implica logicamente ou apenas implica uma proposição que também uma proposição composta, se Q é verdadeira, todas as vezes que P é verdadeira. Quando nós construímos uma tabela verdade, nós encontramos entre valores verdadeiros e falsos. Temos as situações da tautologia, onde todos os valores são verdadeiros, ok? E temos também a contradição de tudo é falso. E nós temos a contingência, onde pelo menos um dos resultados lógicos deve aparecer, ou a verdade ou a falsidade. Então, dando continuidade aqui, o que nós podemos colocar aqui é que quando eu tenho uma proposição P composta, implica logicamente ou simplesmente implica uma proposição Q, quando todas as vezes que as respectivas tabelas verdades dessas duas proposições não aparecem P na última coluna de P e F na última coluna de Q, com V e F em uma mesma linha, isto é, não ocorre P e Q, com valores lógicos simultâneos, respectivamente, a verdadeiro e falso. À medida que a gente for colocando os exemplos, a gente vai perceber de que maneira acontece essa implicação lógica. E uma das coisas importantes é que na implicação lógica, eu tenho uma proposição P implicando uma proposição Q, a gente vai usar este símbolo. E aqui eu gostaria de dar um pequeno destaque para que a gente não venha a confundir com a parte de condicional simples, onde a setazinha ela é diferente, tá? Então, algumas propriedades são importantes nós conhecermos neste momento. Primeiro, a propriedade reflexiva, onde uma proposição P implica na própria proposição P. E a transitiva, neste caso da transitiva, se eu tenho uma proposição P implicando numa proposição Q e uma proposição Q implicando numa R, eu posso afirmar que P implica em R. Bom, com respeito às tabelas verdades, as proposições, eu tenho as proposições P e Q, tenho também a proposição P ou Q, e eu tenho uma proposição P se somente se Q. Aqui nós temos que ter um cuidado que eu estou tratando de três proposições diferentes. Neste caso, observe a proposição P e Q. Observe a proposição P ou Q. Vou mudar aqui a cor. E vamos observar também a proposição P se e somente se Q. Tá? Novamente mudar aqui a cor. Colocar cores diferentes e observe aqui nesse caso que na primeira linha, tanto a proposição P e Q, P ou Q, ou P se somente se Q, são verdadeiras. Okay? Então, pela essa linha 1, nós podemos afirmar que se eu tenho P e Q, ele implica em P ou Q. Eu tenho também que se P e Q implica em P se somente se Q. Então, essas duas implicações é baseada na linha 1. Tá? Posso afirmar isso pela linha 2? De forma alguma. Porque, neste caso, eu teria a verdade implicando uma falsidade. E isso não é logicamente correto. Okay? Então, com respeito aqui a essa observação, eu tenho duas regras importantes de inferência com respeito à adição
que diz o quê? Se eu tenho P implicando, desculpa aqui, vamos lá. Se eu tenho P implicando em P ou Q, eu também posso afirmar que o Q implica em P ou Q. Okay? No conectivo ou, só é falso se os dois forem falsos. No caso, se eu tenho uma proposição P verdadeira, a implicação em P ou Q é porque ela também é verdadeira. Lembrando que se um dos termos for verdade, no ou, no conectivo ou, o valor lógico também é verdade. Então, tanto P implica em P ou Q, como o Q também implica em P ou Q. Se o P ou Q é verdadeiro, P ou Q é verdade. Com respeito à simplificação, o que é que ele está afirmando aqui? Se eu tenho P e Q, implica em P. Por quê? Se P e Q é verdadeiro, lógico que P também é verdadeiro. E outra, se eu tenho P e Q, implica também em Q, pois para ser verdadeiro, as duas proposições P e Q têm que ser verdadeiras. Logo, implica que o Q é verdadeiro. Segundo exemplo, nós temos aqui as tabelas verdades de P se somente se Q, P se P então Q, se Q então P. E vamos notar aqui aonde eu tenho uma verdade. No caso, na primeira linha, observe que qualquer uma das três proposições são verdadeiras. E também na linha 4. Portanto, aqui eu tenho uma implicação lógica em duas situações. A primeira delas seria o quê? É que se eu pego P, se somente se Q implica em P, se P, então Q. Ou seja, a bicondicional implica na condicional. E também eu posso afirmar que P, se somente se Q implica se Q, então P. Ou seja, a bicondicional também implica na condicional simples, neste caso. Por isso eu posso afirmar por conta da primeira e da quarta linha. Mas não poderia fazer tal afirmação se eu tivesse tomado aqui a segunda e terceira linhas. Bom, mais um exemplo. Nós temos aqui a proposição P ou Q e não P. Bom, eu vou fazer alguns destaques. Vamos pegar aqui a terceira. Melhor, corrigindo. Vamos destacar aqui a última coluna e você vai notar que somente na quarta linha esse item ele é verdadeiro. Só tem uma verdade na terceira linha. Portanto, qualquer implicação que eu tome a partir dessa informação, ela só poderia acontecer na terceira linha. Neste caso, eu posso dizer que pela minha proposição composta implica em Q. Pela mesma proposição, eu poderia dizer que implica em P ou Q. E pela mesma proposição, eu poderia dizer que implica em não P. Neste caso, eu vou tratar da minha proposição indo para o Q. Ou seja, é uma implicação porque os dois têm o mesmo valor lógico. Isso aqui é chamada regra do silogismo disjunto. Observe que eu estou pegando o P e não P com respeito ao Q e gerou o Q. Ou seja, quando eu pego P ou Q e não P, como se eu estivesse negando esse P aqui, estou como se eu estivesse retirando o P da jogada. E ao tirar o P da jogada, me gera o Q. Esse caso é chamado de regra de silogismo disjunto. O quarto exemplo, aqui eu tenho essa proposição composta, se P, então Q e P. Vou destacar aqui a terceira coluna, ok? E vou destacar a segunda coluna. Lembrando que eu poderia aqui estar pegando outro, mas na implicação lógica aqui, se eu pego a terceira coluna
com respeito à primeira e à terceira linha, observe que eu esqueci de colocar a terceira linha, eu tenho uma implicação. Se eu tomo se P, então Q implica em Q. Regra modus ponens. Modus ponens. E você pode pesquisar o que representa, porque recebeu esse nome, ok? Bom, nós temos a regra também modus tollens, onde nós vamos aqui dar destaque a essa proposição composta. Mas vamos lembrar aqui também que ele coloca a proposição não P. Olha, e baseado nessas informações, ao tomar aqui a quinta coluna, ela tem uma implicação com respeito à sexta coluna. Basta observar aqui, vou colocar em destaque, a quarta linha. Observe que esta implicação lógica da proposição composta implica em não P, ok? Bom, estamos quase encerrando já essa aula. Vamos colocar esse pequeno teorema, onde a proposição P implica a proposição Q, isto é, aqui a gente já falou lá na definição, eu tenho essa implicação, e ela só acontece se e somente se a condicional for uma tautologia, ou seja, se P, então Q. Isso acontece se eu tiver uma tautologia, ou que essa implicação ela é tautológica. E aqui vamos ter muito cuidado. Veja que eu vou dar um destaque aqui aos símbolos, e aí você vai notar que há uma diferençazinha entre eles, tá ok? E essa diferença, deixa eu ver se eu consigo aqui, colocar aqui para os símbolos. Tome muito cuidado quando você olhar para esses dois símbolos. O primeiro é a condicional. O segundo símbolo é uma implicância. Eles são distintos, tá? E na condicional simples eu tenho o quê? É uma operação lógica. Já o segundo é apenas uma relação, uma implicância, ok? E aí, alguns exemplos. Aqui ele coloca que essa condicional, olha que linda essa condicional aqui, ó. Olha que linda essa proposição. E nessa proposição, ela é tautológica. A gente já viu aqui, já falamos nas nossas aulas, que uma tautologia, na última coluna, o único resultado que aparece, lógico, é a verdade. Ora, de alguma maneira, em algum momento, você vai perceber que esta primeira parte, antes da implicação, ela vai ter uma verdade. E depois da implicação, essa proposição também vai ter uma verdade na mesma linha. Aqui eu não estou construindo, mas você vai perceber que eu trato de 3 proposições. Portanto, você vai ter que construir a sua tabela verdade com 8 linhas. Tá? E dentre estas 8 linhas, essa implicação vai acontecer. Eu tenho verdade para cá e tenho verdade para cá em uma das linhas, ok? E aqui o nome da regra, ela é chamada regra do silogismo hipotético. Bom, dando continuidade, nós temos aqui a condicional P e não P, então que também é tautológica. Se isso é tautológico, é verdade que se eu pego P e não P, implica em que? Em alguma linha isso vai acontecer. Aqui eu omiti a tabela verdade. Você pode construir essa tabela verdade para ver se realmente o que foi colocado é verdadeiro. E aqui é o princípio da inconsistência. Para encerrar, nós temos a proposição P, se somente se Q e P. Essa implicação está dizendo que essa proposição implica na proposição Q, pois a condicional P se somente se Q e P, então Q é tautológica. Logo, nós podemos dizer que
esta é uma verdade, essa implicação é uma verdade. Por hoje nós damos por encerrada a nossa aula e até a próxima. Vai lá no nosso canal, se inscreva no canal e curta a aula. Valeu!